Você é da Bahia, então aí tá sol. Não tá essa escuridão que nem aqui em São Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia. Ô Thiago, toda a sorte do mundo no seu primeiro dia de trabalho aí. Seja feliz. Live tá sem som? Nossa, João, tá louco, cara. Aquelas bolinhas tá. A bolinha do capeta, rapaz. Eu esperando que ia ser de boa. Eriquinha saindo da empresa agora. O que você trabalha, Eriquinha? Conta pra nós. Tá com sono ou não tá com sono, pessoal? O braço tá quase bom. Aí, ó. Chegando. Bom dia, Camilinha. Muito bom, Carlinha. Jota tá no trampo. Obrigado, Omar. Então vamos lá. Vamos começar. Somos 314 fortes. Agora às 6 da manhã. Salve pra Macapá. Davi, bom dia. Tô bem, viu, Davi? Davi, ele acorda... Ele começa atendendo a clínica às 4h30, né? Davi é um forte. Bom, deixa eu contar pra vocês então. Eu tô com alguns projetos rodando. A lesão me pegou numa época bem complicada. Eu tô montando um curso de bodybuilding pro Ian. Só bodybuilding, né? E vai ser para especialização em medicina do esporte da Forte. E vão ser 2 dias só fisiculturismo, sábado e domingo. E isso está me dando um trabalhinho, porque eu estou pegando tudo que é da medicina esportiva e estou jogando para assunto bodybuilding. A gente vai falar das 8 da manhã do sábado até as 18 do domingo, só de bodybuilding. Então pensa o trabalho que está dando. Porque aí tem o que médico tem que entender em relação a treino, dieta, fisiologia, bioquímica, biomecânica. Malandro. Só de tópicos, assim, de tópico de título de assunto, tem uns 18 títulos. E o que é o problema? O problema é que a gente tem 16 horas. E aí me vem na cabeça, né? Eu só posso falar 1 hora por tópico. Malandro. Já tá me dando dor de barriga já. Carlinha, esse vai ser só para médico. Mas logo logo a gente vai lançar o MAPS online pro pessoal. Que foi a minha parte que eu dei com o Minuzzi 2 anos atrás. Aí ano passado a gente não fez porque tava essa confusão. Vamos ver se a gente vai refazer esse ano. Mas enfim. Dia 28 e 29 então. Que tá me tirando sono, eu tô fazendo um curso de bodybuilding para médico. E literalmente tem me tirado o sono, pessoal. O que eu quero falar para vocês é que esses dias de manhã não foi por causa da lesão que eu não vim fazer aeróbico com vocês.
foi... Ó, porque eu tive insônia, e eu tenho uma insônia que é muito ruim, chama insônia terminal. É um tipo de insônia que você acorda no meio da noite e não consegue dormir mais. Meu amigo, de manhã, você não tá o pó. Você tá a poeira que sobrou do pó depois que varreu. Aí não tem jeito. Mas começou a ajustar já. E vai ficar... Vai dar bom, vai dar bom. Que nem diz. Pessoal, vai dar bom. A outra coisa que eu tô montando aí, mas são programas, né? Porque eu vejo que aquilo que vocês perguntam são coisas super recorrentes. Então, e super importantes. Então, estou montando um programa com o Ziad de treino de perna para vocês. Estou montando com ele só de agachamento. Estou montando com o Lancha um de corrida. Ué, eu corro. Pouquinho, mas eu preciso aprender a correr mais. E todo esse processo a gente está guardando para vocês, para ensinar vocês a correrem, por exemplo, se vocês estão com vontade de, ou têm vontade de aprender, ou precisam aprender. Também tem isso, né? Às vezes a gente não tem vontade, mas precisa. Com o Belmiro, eu estou montando um programa só hipertrofia. Então, acho que vocês vão gostar bastante, porque o conteúdo tá muito legal, muito legal. Se eu atendo online, atendo, sim senhor. Então assim, esse monte de coisa na cabeça, pessoal, eu acordava de madrugada pensando naquilo que, puta, eu vou escrever. O foda é que você acorda de madrugada 2, 3 vezes. Vocês sabem que eu já durmo um pouco, né? Você não tá nem forte, nem consistente o suficiente para você sentar e escrever alguma coisa, mas você também não tá com um pingo de sono para voltar a dormir. Cara, e é horrível, porque você olha pro despertador e parece que ele tá correndo. Então você olha lá, tipo, 2h45. Aí você olha 2h50, 3h15, 3h25, 3h40. Aí você consegue dormir, pum. Aí você acorda, 4h45. Não, dá pra dormir mais um pouco. Não, você fica acordado. 4h55, 5h10, 5h20. Puta, podia levantar já, tá quase na hora. Não, mas eu tô quebrado, meu corpo não tá respondendo. 5h45, você cochila de novo. Aí você acorda às 7h10. Aí você fala, puta, eu tô quebrado. E aí uma coisa leva a outra. E quando acontece isso, aí o ideal é que a gente volte a dormir, né? Preciso pelo menos descansar, porque senão eu não funciono direito no dia. E não dá, meu dia eu tenho que estar hiper atento, hiper concentrado. A Carlinha fica sem dormir. É infernal, na verdade, né? Então, já tentei prestar atenção, já fiz exercício respiratório, tem jeito. Aí eu comecei um tratamento, liguei para o meu amigo, Dr. Ari. O Ari é meu contemporâneo. Ele é, se não me engano, da turma 69 ou 68. Não sei, eu sou da 67. Meu, muito legal. Hoje o Ari
é professor da Escola Paulista, dá aula lá onde a gente se formou. Ah, e médico da minha mãe. Peguei pra ele e falei, Ari, não tá rolando. Aí eu comecei um tratamento ontem, pumba, cá estou aqui, tá indo bem. Coreia, tá, ontem a gente filmou a físio e quarta-feira tem de novo, a gente vai fazer live de novo para ir respondendo a dúvida do pessoal sobre físio. Certo? Bom, vamos ver o que vocês têm de pergunta aí. Ué, could not be shared. Como assim, viado? Eiji está perguntando aqui, ó. Estou tomando esse citalopram para tratar transtorno ansioso generalizado. Porém, estou agora só com vontade de comer carbo simples. Tem alguma estratégia nesse caso? Eiji, você sabe que esse é um dos grandes problemas dos antidepressivos, né? Então você está usando um inibidor de recaptação de serotonina, coisa que o Wesley explicou aqui, quando a gente estava trocando ideia no outro dia. E por mais que ele dê uma saciedade mais precoce, ele dá mais vontade de comer carbo simples. Assim, o segredo para você segurar isso é você manter a alimentação sob muito controle. Por quê? Se você tiver de barriga cheia, essa sensação é mitigada e você consegue controlar isso. Não tenta ficar sem comer, Eiji. Se você tentar ficar sem comer, você vai virar um monstro do carbo simples. Aí dá ruim. Dá muita ruim. Nossa, não tá deixando eu colocar nenhuma pergunta. Instagram, cagando na balada. A L. Senhor Muse, é impressão minha ou existe pessoas que têm raiva de quem consegue fazer dieta? L, não é impressão sua. Tem pessoas que têm raiva de outras pessoas porque estas conseguem fazer coisas que as outras não conseguem, né? E não é só fazer dieta, é treinar, é desenvolver um físico mais elaborado, é ser bem sucedido, né? Isso daí chama inveja. O que é inveja? A gente falou sobre isso em outra live. Inveja é quando uma pessoa tem raiva da felicidade do outro, ou uma pessoa ela fica triste a partir da felicidade do outro. Por isso que eu falei para vocês que não existe inveja branca, inveja do bem. Isso não existe. Inveja é inveja, tá? A inveja é um sentimento incapacitante, tá? Você perguntar pro Pietro, por exemplo, sobre ódio, né? Ele fala muito sobre ódio. O ódio é um sentimento verdadeiro. E o ódio, por mais conotação negativa que ele possa ter, isso são palavras do Pietro. Quando você ama o certo, você odeia o errado. E se você não tiver essa noção, né? Você se vê em situações onde você começa a se recriminar por sentir esse impulso de ojeriza àquilo que está fora dos seus valores, né? Então o ódio tem sua utilidade, né? Lógico que não
as pessoas que desejam que outras morram ou coisa assim, né? Isso é comum, infelizmente. A gente vê uma falácia aí na internet, tipo ódio do bem. Toda a vida é importante, mas eu queria que o fulano se matasse. Isso é ser retardado, né? Não tem mau caráter, né? Um dos dois ou os dois ao mesmo tempo. Se bem que é impossível você distinguir uma coisa de outra. Quando você tem mau caratismo, você tem algum nível de retardamento. Você é incapaz de enxergar que mau caratismo não te leva muito longe. E quando ele te leva a algum lugar, ele te coloca numa situação de evidência só para você se fuder. Então, é que nem você aprontar na classe. Você até consegue ser chamado lá na frente, mas para ficar no cantinho da vergonha. E aí o que você faz? Nada. Não adianta fazer nada. Tem que cuidar da sua vida e seguir adiante. Vamos lá. Nagabi. Tratamento para abaulamento e protusão discal na lombar. Então assim, Naga. Tratamento para abaulamento e protusão é cirúrgico. Você não trata isso. O que você trata são os sintomas disso. E os sintomas disso, eles vão desde fisioterapia analgésica até fortalecimento do segmento paravertebral. Quanto mais forte a tua musculação ou a tua musculatura que fica ao lado da coluna, mais difícil é você ter esse tipo de dor. Mais difícil é que isso te incapacite, tá? Então, a gente não trata a lesão da coluna. O que a gente trata, na verdade, é o sintoma da lesão. Só que muitas vezes esse sintoma da lesão, ele não é uma coisa tratável por procedimentos conservadores, como fisioterapia. E aí você precisa do quê? Você precisa de cirurgia. Principalmente quando tem uma lesão anatômica. Então você tem a extrusão de uma raiz nervosa comprimindo, uma extrusão de uma hérnia comprimindo uma raiz nervosa. Aí muitas vezes você precisa ir lá no hospital, fazer um buraquinho na pessoa e tirar aquilo dali. Hoje neurocirurgia e ortopedia faz cirurgia de coluna por câmera, por vídeo, né? Quando não tem que fazer estabilização. Então eles entram com uma câmera lá no espaço e tiram aquela massa herniada, tá? Mas vamos lá. Hoje está muito curioso. Pedro Farias. Não está aparecendo aí as perguntas, eu não sei por que causa, né? Mas são esses pequenos paus que dão no Instagram. O Pedro Faria pergunta: Masteron causa aumento peniano? Pedro, infelizmente, dependendo do que o pessoal quer, não. Tá? Primeiro porque o Masteron, ele não é um hormônio, ele é um esteroide anabolizante. Tá? O mais comum é o propionato da drostanolona. E aí o que acontece? Para você ter aumento do pênis, você teria que ter ação de DHT na juventude, pré-puberdade. Então, teoricamente, você teria que fazer uso de DHT, de dihidrotestosterona,
durante a fase um pouquinho antes da puberdade e na puberdade. Aí você teria aumento do pênis, principalmente da glande, que responde muito a DHT. E também teria queda de cabelo, né? Porque essa fase também, o bulbo capilar é muito sensível. Então você entendeu por que o pessoal faz aquela brincadeira lá dos carecas que elas gostam mais? É por causa disso. Você tem que entender. Esteroide anabolizante não é igual hormônio. Por exemplo, você não faz reposição hormonal com nandrolona, né? Eu vejo muita gente falar isso, e isso está errado, tá? E aí eu vejo gente falar isso para mulher, que vai fazer uma reposição hormonal para mulher e dá esteroide para ela. Eu atendi uma paciente assim umas 2, 3 semanas atrás. Ela estava passando com um colega e aí ele falou que pelos exames dela ela estava na menopausa e que ele iria começar uma reposição hormonal. E ele entrou, ele começou com testosterona e primobolan. Então, você tem duas coisas erradas aí, né? Primeiro, menopausa você não vê nos exames. Aumento de LH e FSH não é diagnóstico de menopausa. O diagnóstico de menopausa é clínico. Se você sabe fazer o diagnóstico de menopausa, é o quê? São 12 meses sem a mulher menstruar. Ficou 12 meses sem menstruar, você está na menopausa. Os sintomas da menopausa, antes da cessação da menstruação, a gente chama de perimenopausa, a gente chama de climatério. Então, você pode até tratar esses sintomas, porque eles podem ser precoces, a interrupção definitiva da menstruação, mas menopausa é quando você fica 12 meses sem menstruar. Então, essa foi a primeira coisa errada. Segunda coisa errada. Terapia de reposição hormonal é com hormônio, não é com esteroide anabolizante. E de preferência é o hormônio nativo da pessoa. Então você não usa primobolan e testosterona para fazer a reposição numa mulher, né? O que está sendo feito? Ela está sendo anabolizada. Não pensem que ela estava com um físico super sensacional. Não estava, tá? Então, se o médico decide fazer isso, cara, isso é a respeito ou dá conta do médico e do paciente, só dos dois. Não cabe a ninguém julgar isso daí. Se médico e paciente estão felizes assim, tudo bem. O que eu acho errado? Falar que isso é reposição hormonal. Então, se ele queria anabolizar a mulher, ele tinha que explicar para ela: olha, eu vou te anabolizar, para ver se ela concorda com isso. Ele tinha que falar dos riscos disso. O que pode acontecer, o que vai acontecer. Porque é o que eu falei para vocês. Nada é inócuo. Nada entra no nosso corpo como se nada tivesse acontecido. Então, isso tem que ficar muito claro. Principalmente para o paciente ter a chance de escolher se é aquilo que ele quer. Quando ela sentou na minha frente e ela veio queixar de uma outra coisa, aquilo que ela vinha tratar era a decorrência do tipo de esteroide de hormônio que ela estava usando. Então não adiantava fazer nada no sentido do tratamento do problema que ela tinha se não corrigisse a parte hormonal dela, que estava virada de ponta cabeça. Tá? Então aproveitei o gancho aí, Pedro, para te explicar que hormônios e esteroides anabolizantes
São coisas completamente diferentes, meu. É do nível assim. Chega um sujeito que é agricultor, ele pede para você uma colheitadeira, você entrega para ele uma moto speed. Não tem nada a ver, né? Tudo tem sua hora e seu lugar, tá? E do mesmo jeito que aquilo não era reposição hormonal para a mulher, Masteron também não causa aumento peniano. Agora olha só, eu não sei se é um assunto que vocês querem falar, mas, gente, isso acontece. Tem paciente meu que tem problema com o tamanho do pênis. Ah, eu sei, todo homem gostaria de ter um pênis um pouco maior. Ou então, é aquela piadinha, né? O homem, ele queria ter o pênis do tamanho que ele acha, ser cheio de mulher igual a mulher dele acha que ele tem, ser bonito igual a mãe dele acha que ele é, e ter dinheiro igual os filhos dele acham que ele tem. E aí, tem alguns médicos em São Paulo que fazem processos estéticos de aumento do pênis. Alguns são cirúrgicos, alguns são por bioplastia. Então existe isso, né? Claro, você não vai virar o Kid Bengala, né? Isso daí, o tamanho do seu pênis é um patrimônio que você nasceu e agradece, ou você se lamenta também. Mas sempre dá para melhorar um pouquinho alguma coisa. Eu vou falar com eles para ver se eles topam fazer uma live para falar disso. Mitos e verdades sobre aumento peniano, né? Não sei se vocês querem ver o assunto, se vocês quiserem, mandem aí pro direct. Eu não estou conseguindo enxergar os comentários porque eu estou com o painel do Questions aberto, porque ele não está selecionando as perguntas. Mas assim, o que a gente sabe? Se você usar esteroide nessa fase, Pedro, de adolescência, você vai ter a substituição do DHT pelo esteroide, por exemplo, pela drostanolona do Masteron. E aí, do mesmo jeito que você não vai conseguir colher com uma moto speed, seu pinto não vai crescer com um esteroide, com um anabolizante. Ele precisa de hormônio. Então pode ser que seu pinto fique pequeno? Pode. Pode diminuir o pinto? Não. Isso daí não existe. Mas, dependendo da fase que você usar, ele pode não crescer sim, tá? E assim, pinto pequeno pode estar ligado a doenças genéticas, tá? Então, uma doença genética que é comum ter micropênis é deficiência de GH. Então a criança, ela tem uma voz muito fina, estridente, tem micropênis e geralmente algum grau de obesidade. Aí você tem que tratar, né? E a priori, tratando, você consegue resolver isso bem aí, tá? Ai, ai. Pênis é complicado, né? Um problema do mundo é o pênis. Acho que, sei lá, eu acho que é o calcanhar de Aquiles do homem, né? A mulher, se você perguntar para as mulheres se elas queriam ser 1 quilo mais magras, acho que 102% falaria sim. E eu acho que se você perguntasse para os homens
Se eles queriam mais 4 centímetros de pênis, eu acho que também... Não, nem 100% responderia sim. Mas uma boa parte deles responderia. Quer assistir um filme engraçado sobre isso? Como perder seu namorado em 10 dias. Tem uma situação que a menina tá com um sujeito lá e eles vão namorar, vão ter relação. Aí ela começa com um papo estranho. Aí ela dá um apelido pro pingolim do sujeito. Ridículo. Meu, o cara desabilita na hora. Ele fala, não, parou. Parou que não dá. Então é um filme mais antigo. Mas fica a dica aí pra vocês assistirem aí, se vocês tiverem tempo. Como perder um namorado em um homem em 10 dias. É complicado. Bruno Simbionte. Bruno tem 2 perguntas aqui, pessoal. Primeira pergunta dele. A utilização de Cardarine junto com o protocolo de ergogênico funciona mesmo para melhorar a manutenção da qualidade do perfil lipídico? Bruno, o Cardarine, né, por ele... Você sabe que ele não é um SARM, né? Ele é um modulador de PPAR, de PPAR. Ele tem ação no gama e no alfa. Então, ele tende a baixar o colesterol, mas não acha que você está se tratando, tá? Porque isso não é tratamento, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Uma coisa que ninguém fala, o Cardarine, como ele tem ação em PPAR-alfa, ele pode ter como sintoma, ou ele pode causar um sintoma que você não vai gostar muito, que é a disfunção erétil, tá? Que drogas que isso está ligado? Está ligado a todos os PPAR-alfa do mercado, que são os fibratos. Benzafibrato, fenofibrato, são drogas que são usadas para controlar os níveis de triglicérides. Então você controla o triglicéride, mas você pode desenvolver uma impotência sexual. Então fique esperto com o Cardarine, brother. Né? Fique esperto com o que você faz. Né? Protocolo de ergogênio não existe. É tudo empírico. Tá? Isso um fulano... Ele inventa aquilo na hora e aí ele começa a testar em 1, 2, 3, 10 pessoas e observar o resultado. E aí se dá certo quanto ele espera, ele chama de protocolo. Se não dá certo, ele fica quieto e não conta para ninguém. Então não seja tolo de ninguém. A outra pergunta. A utilização de MK677 junto de esteroides anabolizantes potencializa a ação dos mesmos? Estou utilizando e tendo essa percepção. Então, meu amigo, você está enchendo que nem uma pipa. Porque o MK677, ele é um análogo de grelina. Ele também não é um SARM. E você tem que rapidinho ajustar sua percepção. Por quê? Esse peso que você está ganhando é água, sal e banho. Até porque se tem uma coisa que vai te dificultar tremendamente fazer dieta, é o uso de MK677. A fome que você tem não é uma fome coercível, ou seja, você não consegue dialogar com ela. A única coisa que dá uma fome pior do que o MK677 é um peptídeo chamado GHRP6. Então assim, por que eu tô falando isso pra você? Porque eu já vi prescrição de médico e já vi nutricionista prescrever também, tanto o MK677 quanto o GHRP6, para quem está fazendo dieta, porque precisa perder gordura. Cara,
Você jogar gasolina no fogo e querer apagar. Apaga, apaga, e joga um balde de gasolina. Então, as pessoas elas acreditam que se você tem uma ação análoga de GH, você consegue efeito para emagrecer. Deixa eu te explicar uma coisa. GH não emagrece, ele mobiliza triglicéride. Até emagrecer são coisas completamente diferentes. É que nem você dizer que você vai na porta da esperança para realizar o sonho da sua vida, né? Você pode chegar lá. Vocês sabem o que é Porta da Esperança? Aliás, era um programa antigo que o Silvio Santos ele deixava a pessoa fazer um pedido. E aí ele realizava ou não. A comparação mais adequada seria a Porta dos Desesperados do Serginho Malandro, que era uma cópia da Porta da Esperança, só que era assim. Você tinha 3 portas e o sujeito ele escolhia uma das 3. Em uma delas tinha um prêmio, mas nas outras 2 tinha um monstro. Então o que acontecia? O cara chegava lá, né, na Porta dos Desesperados. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Aí ele escolhia a porta errada. Aí saiu um monstro correndo atrás dele tentando pegar ele. Eu me matava de rir com isso. Sério, procura no YouTube Porta dos Desesperados Sérgio Malandro. Cara, é de mijar de rir. Sério. Então falar que o GH ele tá por emagrecimento, assim como a Porta dos Desesperados tá para a pessoa que faz um pedido. A menor chance que você tem é de conseguir emagrecer. A maior chance que você tem é de encontrar um monstro. Por quê? Porque o GH também é orexígeno. Ele provoca fome. E ele provoca fome. Uma das razões é porque ele aumenta a função periférica tiroidiana. Eu vou falar isso no curso de bodybuilding que eu vou dar na Forte daqui 2 semanas. Pena que é só para médico, senão vocês poderiam assistir. Mas aí o que acontece? Quando você migra para o IGF-1, que é o que o MK677 ele provoca aumento via grelina, você tem um grande problema. Porque o IGF-1 ele é lipogênico, ele não é lipolítico. O GH é lipolítico, mas o IGF-1 é lipogênico. Então assim, o aumento do IGF-1 ele é mais um efeito colateral do GH do que necessariamente um efeito desejado. Ele vai ter efeito nos tecidos dependentes de colágeno, então é por isso que cresce nariz, cresce orelha, cresce glabela, o queixo fica pontudo, né? Mas ele também é lipogênico, tá? E o MK677, como ele é um análogo de grelina, ele guarda esse efeito lipogênico e o aumento da fome. Bruno, não se engane, tá? Pior tolo é o que não quer ver. Então, vai procurar um médico, vai fazer uma avaliação física, ver o que está acontecendo com você. Porque, categoricamente, o maior peso que você ganha com isso é água, sal e gordura. E você não é boi de abate, né? Então, físico é diferente. E aí, o que eu tenho para falar para você, para finalizar essa tua pergunta? Nunca procure uma estratégia que tenha que ser fincada em exercício extenuante para você obter resultado físico. Por quê? Porque o seu corpo ele se ajusta a esse exercício extenuante. Então vamos supor que você, para secar, você começa a fazer 3 horas e meia de corrida por dia. Você vai secar. Só que seu corpo vai se ajustar a isso. Isso quer dizer que, quando você baixar para 2 horas de corrida por dia, você vai engordar sem mudar nada na tua vida. Triste isso, né? Mas é verdade.
Por isso que a gente tem que cuidar das coisas de forma estratégica. Por isso que você tem que cuidar da sua dieta de forma estratégica. Porque a gente se adapta a condições de estresse. Então você não aumenta o exercício tipo dobrar, nem 50%. Você aumenta 10%, né? 20%. Olha só, qual que é a sua dificuldade em colocar 2 repetições a mais numa série de 10? Se você tiver com um peso alto, não é foda pra caramba? Então por que você vai criar uma condição de estresse extremo para o seu físico ser forçado a mudar? Porque se você forçar o seu físico a mudar dessa forma, só tem uma coisa que vai acontecer. Você vai se ver obrigado a manter essa quantidade de exercício indefinidamente. E com um problema, com resultado estagnado. Por isso que muita gente fala de estagnação. Porque quando você não consegue mais modificar a rotina que você está sendo submetido, você começa a ter uma manutenção da forma física visualizada, com uma perda progressiva da função no exercício. Ah, mas e se eu baixar a caloria? Você diminui sua velocidade metabólica. O efeito imediato disso vai ser perda de massa muscular. Ah, e se eu aumentar a caloria? Bom, dependendo do jeito que você fizer, principalmente se você usar fast food ou comida de alta densidade calórica e alta velocidade de absorção, você vai engordar. E aí você vai cair naquele ciclo vicioso que todo mundo já caiu uma vez um dia e tem gente que está dentro. Que é o quê? Se eu como, eu engordo. Se eu faço dieta, eu perco massa. Certo? Bruno, melhora isso, hein, brother? Tiago Penha. Grande mestre. Só para agradecer a motivação e por compartilhar conhecimento, te acompanho desde agosto. Já foram 15 quilos de gordura. Parabéns, Thiago. Mantenha aí, firme, tá? Isabela, pode falar um pouco sobre a amenorreia para mulheres com baixo percentual de gordura? Posso, Isa. Então, em primeiro lugar, o que é a amenorreia, pessoal? É quando a mulher para de menstruar. Quando você tem a interrupção da menstruação numa mulher em idade fértil, você tem que, normalmente, buscar a causa. Isso não é uma coisa tão comum assim. E nem sempre o baixo percentual de gordura vai fazer com que a mulher não menstrue, Isabela. Mas sempre o baixo título de estradiol vai fazer com que isso aconteça. E menos estradiol na mulher, muitas vezes, a maioria das vezes, é uma coisa chamada amenorreia hipotalâmica. Quando a gente gruda isso com o exercício, a gente tem 2 causas para que isso aconteça. Uma chama-se overtraining, a outra chama-se Relative Energy Deficiency, ou síndrome REDS, como vocês veem as pessoas comentar hoje. O overtraining é causado por excesso de treinamento, assim como o nome diz. O REDS, ele é causado por uma baixa nutrição crônica, não é agudo. É você comer pouquinho por muito tempo. E aí, essa interrupção da sua menstruação é só mais um sintoma daquilo que já está acontecendo com você. Basicamente, diminuição da sua cognição, piora da sua memória, alteração do seu tônus muscular, perda da sua capacidade de endurance, diminuição da sua mineralização óssea, tá? São as coisas principais que você observa numa síndrome REDS quando ela desenvolve um hipoestrogenismo.
ou seja, uma diminuição do estradiol. Isso pode acontecer também em mulheres com um percentual de gordura alto, tá? Então, se essa mulher, por exemplo, ela fizer uma restrição calórica muito severa, o que vai acontecer? Ela vai bloquear a produção de gonadotrofina via diminuição de hormônios hipotalâmicos, GnRH e quispeptina. Quando esses caras diminuem, diminui a produção de LH e FSH. O problema é que na mulher, quando você tem diminuição de LH, você entra num ciclo vicioso. Menos LH estimula menos o ovário a produzir hormônio. Menos estradiol, que deixa de ser produzido no ovário, deixa de estimular a hipófise a produzir LH. Na mulher esse eixo é diferente. No homem, enquanto a testosterona muito alta, ela funciona como se fosse um bloqueador da produção de LH, na mulher, o estradiol, ele estimula a produção de LH. E aí, menos estradiol não estimula a produção de LH na hipófise, que diminui a produção de LH e diminui a estimulação de produção de hormônio no ovário, e assim sucessivamente. E isso pode acontecer quando a mulher tem 18, 25, 30% de gordura. Outra coisa que faz isso acontecer, uso de opioide. Então, o pessoal que tem dor crônica, né, e usa droga forte, oxicodona, tramadol, codeína. Quando você faz uso por muito tempo dessas coisas, elas inibem a secreção de hormônios sexuais. Isso no homem e na mulher. Isso é igual, tá? Então, basicamente falar de amenorreia, e você tem amenorreias primárias ou secundárias, né? Primárias, quando são de aparecimento espontâneo. Secundária, quando a secundária é alguma coisa, uso de esteroide, por exemplo, né? Ou baixa nutrição, você tem que analisar para tratar. A priorizar um ciclo amenorreico, né, não quer dizer que você não esteja ovulando. Isso você tem que tomar cuidado, porque às vezes você faz uma coisa que chama ciclo amenorreico, mas que não é um ciclo anovulatório. Você ovula, mas não menstrua. E é mais difícil de engravidar, tá? Porque sem estradiol você não faz endométrio, e sem endométrio você não tem onde esse embrião ele grudar e se desenvolver, mas pode acontecer, tá? Então, fique esperto com as brincadeiras, que uma hora pode dar um errado, tá? Investiga isso. Vai procurar um endócrino e investiga isso. Ou um gineco-endócrino também. Gabriel Almeida. Em quanto tempo o corpo demora para absorver um macronutriente? Carbo, por exemplo, para virar energia. Grande pergunta, hein, Gabriel? Olha só. Tempo de absorção, aliás, tempo de esvaziamento gástrico. Esse é um dado que a gente tem. Ele demora de 2 a 3 horas. Se a tua refeição tem mais carbo, o esvaziamento é mais rápido. Se ela tem mais proteína, é mais lento. Então, depois dessas 2 a 3 horas, você tem aí pelo menos mais umas 3 ou 4 horas para esse carboidrato ele ser sintetizado em glicogênio, ser transformado em glicogênio, que é a sua reserva energética muscular. E é o que o músculo funciona. O músculo não funciona com a glicemia do sangue. O músculo funciona com glicogênio muscular. Então eu diria que o tempo mínimo
para você comer alguma coisa e chamar de pré-treino, ou seja, vincular essa refeição à execução de um treinamento mais eficiente, é da ordem aí de 3 a 4 horas, tá? Se você está comendo no intervalo menor do que esse até o seu treino, isso não é um pré-treino, tá? Gabriel, que é o 5Briel7, é o Gabriel Sucuri? É você, Gabriel Sucuri? Ah, Gabriel Sucuri. Gabriel Sucuri mandou aqui umas 10 vezes a mesma pergunta. TSH baixo. Pode falar um pouco sobre? Abraços. Posso. TSH baixo, ele pode ser fisiológico no jovem e ele pode ser patológico em todas as idades. Um cara de 20 anos, média de TSH que ele vai ter é de 1,5 a 2,5. Um homem de 65 anos, um TSH preferencialmente acima de 3,5, porque abaixo de 3,5 você tem aumento do risco de morte. Então, que número é esse TSH? TSH é o hormônio tiroestimulante. O TSH é um hormônio produzido na hipófise que estimula a produção de T4, T3 e deiodinase tipo 2 lá na sua tireoide. Esse hormônio ele indica o quanto você está forçando a sua tireoide para funcionar. E qual é o grande problema? O problema é que muitas vezes ele é mal interpretado. Nem sempre o TSH baixo é um hipertireoidismo. E muita gente se esquece disso, né? Muitas vezes você olha um TSH baixo e o que está à sua frente é uma hipofisite, não um hipertireoidismo clássico. Outras vezes, o que você tem é um diagnóstico, por exemplo, de desnutrição, onde você tem a síndrome do eutireoide doente, que é um cara que tem o TSH baixo, T4 livre, T3 livre e baixos. Hipofisite também pode se manifestar assim, tá? Mas o que é importante você saber acerca do TSH baixo? Se ele está muito, muito baixo, por exemplo, menor do que 0,05, provavelmente você está com hipertireoidismo. E aí, tem 3 hipertireoidismos que são muito comuns na prática do dia a dia. Tá? Você tem uma tireoidite linfocítica, que é uma inflamação da tireoide. Você tem uma doença de Basel-Graves, que é também uma forma de inflamação da tireoide, mais autoimune. E aí você tem que avaliar através de anticorpos, né? E normalmente você faz esse diagnóstico detectando 2 anticorpos, um chamado TRAB e outro chamado anti-TPO, e você tem o hipertireoidismo factício. Os outros 2, eles são coisas mais de médico discutir. Porque aí, Gabriel, é muito detalhe, filigrana, para você não vai ser útil. Então eu vou falar do terceiro, do hipertireoidismo factício, que é o mais comum no meio esportivo. Por quê? Porque ele acontece quando você começa a usar hormônio tireoidiano, ou T4 ou T3, tá? E você pode acabar sendo exposto a isso, não só porque você quis tomar o tireoidiano, mas porque em alguma composto que você mandou manipular, porque foi prescrito para você, ou comprou pronto algum dessas fat burners, principalmente dos importados, ele tem tireoidiano de forma inadvertida, ou seja,
não está lá na lista de componentes. Né? E por que não está? Porque é proibido. Não pode colocar hormônio em suplemento alimentar. Né? O hormônio, ele é uma medicação, ela é uma droga. Você só pode vender em farmácia com receita. Exceto o Synthroid que você compra assim. E qual é o problema disso? O problema é que um TSH baixo muitas vezes prenuncia dificuldade de você ganhar massa muscular. Prenuncia também dificuldade de controlar o seu apetite. Né? O pessoal está com essa mania de que tomar tiroidiana emagrece. Não emagrece não. O sujeito que tem hipotiroidismo, que está numa coisa chamada mixedema, ele toma o tiroidiano, ajusta a tireoide e ele perde essa retenção. Mas o cara que está normal, ele vai tomar o tiroidiano e ele vai inclusive perder massa muscular. E ele pode engordar, porque um TSH baixo vai fazer ele ficar com uma fome de difícil controle. Por quê? Porque o TSH, lá no núcleo paraventricular, ele é sacetógeno. Ele tira a fome. Tanto que o paciente que tem hipertireoidismo, Gabriel, ele tem uma fome que não existe dentro do universo, uma coisa que sacia ele. Agora vamos falar. Por que você perde massa muscular quando você fica hipertireoide? Porque para você ganhar massa muscular, depois do estímulo, que é o exercício, você precisa ter uma coisa chamada expansão do mionúcleo. Então você treina, você sabe que a célula muscular é uma célula multinucleada, e pelo treino você estimula P7-6K, você estimula mTOR e você estimula AKT, que são vias metabólicas relacionadas à síntese proteica. E a via do AKT é uma via muito peculiar, porque ela estimula a migração de mionúcleo para a célula sinalizada. Depois que esse mionúcleo chega no lugar, você tem um aumento de T3 reverso. Para quê? Para dar tempo desse mionúcleo expandir. E depois que esse mionúcleo expandiu, você tem um aumento de T3 livre para fazer a fusão desse mionúcleo. Se você está hipertireoide, o que acontece? Você tem a fusão do mionúcleo sem a expansão dele. É como se na fase de reparo do músculo, você pegasse aquele mionúcleo que vai cuidar da função daquela célula e grudasse ela no músculo antes dele estar pronto. Qual é o problema? Você só vai notar isso depois de 6 meses, 9 meses, porque a musculatura ela fica toda flácida e fica toda meio sem forma, meio nem característica, que a gente chama, né? Então, você fica com o físico de um cara que tem hipertiroidismo, né? Se vocês tivessem a oportunidade de ir num ambulatório de endocrinologia e ver como é que é o físico de um cara com hipertiroidismo, vocês iam ver como é que fica o sujeito depois de um tempo que ele tem a brilhante ideia de sem precisar usar tiroidiano. Entenderam? Então é isso sobre TSH. Ai, ai. Pessoal, olha só, 7, 8, 62 minutos de bike aqui. Depois eu vou ligar para Ari para agradecer ele a noite de sono que eu pude ter hoje. Graças a Deus. Graças ao Ari. Mas por enquanto eu vou treinar porque eu tenho hora. Ei, Léo.
Ô Léo, ontem a Clara experimentou a língua de gato que você mandou pra gente aqui. O bichinho adorou. Adorou. E minha mãe, que tem diabetes, na realidade ela tem um pré-diabetes, né? Ela me pediu um chocolate e aí eu dei aquela caixinha daquele chocolate com amêndoa que você me mandou. A mulher adorou. Então obrigado pela minha filha e pela minha mãe. Eu fiquei sem, mas foi por uma boa razão, tá? Que bom que ajudou, Léo. Fico feliz. Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja fortalecido. Espero que você esteja focado. Porque os problemas não esperam a gente melhorar. Eles vão lá e ó, pau. Eu, com tudo que estava acontecendo na minha vida, eu consegui rasgar um bíceps. E aí, eu tive que me virar para conseguir dar conta do que eu estava fazendo no meio de uma lesão. Mas tudo bem, faz parte. Então segue firme, bagunçado, mas lutando, que é o importante. E vamos que vamos. Luiz Felipe, tá aí. Luiz, temos projetos importantes para andar, hein, meu? A gente vai fazer uns 5 programas aí de treinamento e Thomas Fitness tá comigo. Vai ficar muito legal, vai ver só. Tem um que eu vou fazer com o Belmiro que você vai curtir bastante, tá? Bom dia pra você. Galera, bom dia pra vocês. Beijo no coração. Quem for treinar, vão treinar. Quem for trabalhar, vai tomar banho. Quem trabalha na Caatinga é foda, né? Um abraço. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Um abraço pros cabra da peste. Eu com a minha camisa do Cabra of Dutch aqui. Sertão Warfare, né? Presente que eu ganhei dos meninos. A gente tinha o Team Cabra da Peste, que era massa. Então, só por lembrança honrosa aí, menção honrosa dos meninos. Seja um Cabra da Peste. Be a Plague of the Goat. Goat of the Plague, aliás. Certo, pessoal? Beijo pra vocês. Bom dia.